Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Saudações a todos e sejam bem-vindos ao nosso programa Jovem Cast. E hoje trazemos para vós um tema profundo, extremamente sensível e, como se não bastasse, muito importante dentro da nossa sociedade. Falamos exatamente do papel do jovem nas redes sociais, numa altura e num tempo em que os conteúdos digitais influenciam nas nossas ideias, nosso comportamento e até mesmo nas nossas decisões mais importantes da vida. Portanto, qual é o papel do jovem na sociedade? Qual é o papel do jovem neste ecossistema? Será que o jovem é influenciador ou é influenciado? Para percebermos e respondermos estas questões, trazemos cá nos nossos estúdios de Al-Furqan, Moçambique, um jovem comunicador e também usuário das redes sociais. Falo exatamente de Vicente Agostinho, a quem desde já eu o saúdo e endereço as minhas boas-vindas para ele. Muito obrigado pelo convite. Dizer que eu me sinto lisonjeado, primeiro, por estar aqui para debater sobre esse assunto que tem sido um caos para a sociedade e muitas das vezes para a camada jovem, que muitas das vezes deixa levar pelas redes sociais e tomara que seja uma conversa bem aberta e, acima de tudo, seja um aprendizado para quem nos vê por detrás das telas. E é tudo. Boa tarde. Desde já, quem é Vicente Agostinho? Ok, tudo bem. Falar de Vicente Agostinho é muito simples. Primeiro dizer que trata-se de um jovem muito ambicionado. Ambicionado num bom sentido, no sentido de partilhar aquilo que são ideias construtivas para com os outros jovens. Fora isso, trata-se de um jovem dedicado, focado e espero que isso sirva de algum momento como uma motivação para os demais jovens que nos veem por detrás das nossas telas, ou das telas. Muito bom. Agostinho, como é que surgiu ou como é que entrou para o mundo digital? Bem, a priori dizer que tudo parte de um sonho. Quando nós sonhamos, em algum momento é importante nós corrermos atrás daquilo que nós queremos. Isto é, o meu sonho sempre foi de influenciador no bom sentido, porque eu tenho notado de um tempo para cá, muitos jovens têm se perdido. E ver os jovens se perdendo, sabendo que nós podemos contribuir em algum momento, eu acho que é muito preocupante. E em algum momento todos os jovens deviam ter essa missão de ensinar, não somente aprender. É muito importante também ensinarmos as pessoas que nós estamos a conseguir ver que eles acabam se desviando e eu acho que surge, a minha missão surge a partir deste momento, primeiro de uma análise, olhando para o que tem acontecido na sociedade, não só na sociedade, seja lá no nosso setor do trabalho. Então são várias coisas que terão influenciado e que em algum momento tenham me despertado para ter essa ambição de olhar para o mundo digital como uma ferramenta de ajudar os jovens a correrem atrás dos seus sonhos. Muito bom. Vicente, como jovem influenciador, qual foi o seu impacto, ou melhor, o primeiro impacto nas redes sociais, seja negativo ou positivo? Bem, a priori dizer que as coisas no princípio são amargas. Amargas porque, como influenciador, é importante nós sabermos o que nós publicamos, ou que impacto terá para a sociedade, ou que impacto terá para a pessoa que vai receber aquela informação. Eu acho que para mim foi algo muito positivo, porque desde o princípio eu sempre ambicionei em ensinar. Quando nós ambicionamos em ensinar, nós devemos buscar sempre inspiração em alguém que em algum momento nós olhamos para os conteúdos que a pessoa vai publicando, sejam lá conteúdos construtivos, e não
simplesmente corremos atrás de likes, como hoje em dia tem acontecido, né? Muitos influenciadores em algum momento acabam impactando de uma forma negativa para os jovens, porque simplesmente limitam-se em colher likes e não simplesmente em ensinar os bons hábitos para a sociedade, ou seja, para a camada jovem. Portanto, este foi um impacto, para mim foi positivo, porque a priori eu sempre sonhei em ajudar. Aprender e ajudar. Eu acho que esse deve ser o princípio de todas as coisas. Nós já mencionamos ensinar e em algum momento também aprendermos. Exatamente. Nós temos que ter esta ambição de transmitir bons valores, porque estamos numa sociedade que infelizmente seguimos a cega. Eu diria seguimos a cega, porque tudo que aparece nas redes sociais nós optamos por seguir aquilo. Não conseguimos discernir, não conseguimos diferenciar, tentar ceifar, tirar uma coisa boa e uma coisa, quer dizer, separar o bem do mal. Isto simplesmente porque nós admiramos aquela pessoa, nós gostamos daquele indivíduo. E não nos importamos com o conteúdo publicado neste caso. Então, é necessário e importante que cada influenciador analise e saiba realmente o que ele está a postar, o que ele está a transmitir como mensagem nas suas redes sociais. Já agora, na sua opinião, na sua visão, quem realmente pode ser considerado um verdadeiro influenciador? Esta pergunta é provocante. A pergunta é provocante. Muito. E bem provocante, mas simples de responder. Um bom influenciador é uma pessoa que tenha uma capacidade, primeiro, de analisar todos os conteúdos que ele vai postando. Como é que a sociedade vai receber esse conteúdo? Com que cara as pessoas depois vão olhar para mim? Porque se nós olharmos hoje em dia para as redes sociais, as pessoas não se importam com isso. E partem ou simplesmente deixam de ser influenciadores e, acima de tudo, acabam influenciando numa forma ou negativamente. Então, um bom influenciador é aquela pessoa que se preocupa muito mais com aquilo que é o conteúdo que ele vai publicando, é aquela pessoa que primeiro analisa o conteúdo que vai postando, é a pessoa que simplesmente olha para aquilo que são os valores que vai transmitindo para as pessoas que vão receber esse tipo de conteúdos. E ser influenciador é muito simples. Tudo que é bom sempre é recebido de um bom grado. Mas, a partir do momento em que nós vamos publicando coisas que não vão de acordo com aquilo que são os princípios da sociedade ou simplesmente da camada jovem, acredito que as pessoas vão simplesmente se limitando em likes e isso acaba impactando negativamente para a sociedade. Então, nós não podemos ser influenciadores que em algum momento vão desviando cada vez mais a sociedade jovem ou a camada jovem. Nós devemos ser influenciadores que em algum momento ajudam os jovens a crescer, ajudam os jovens a realizar os seus sonhos, porque tudo é possível. O mundo é digital e nós devemos abraçar essas ferramentas para bons hábitos. Praticamente hoje tudo está digitalizado. Tudo. Quer estudar é tudo online. Então nós temos que saber como é que nós conduzimos ou como é que nós arrastamos as nossas massas. Para que lado nós estamos a levar as pessoas que nos seguem. A pergunta que surge é: como influenciadores, nós somos, ou melhor, os influenciadores, olhando para esta classe, será que poderíamos dizer que os jovens podem aspirar a ser influenciador? Se sim, ou se não, por quê? Bem, é simples. Os jovens sim podem ser influenciadores. Mas, para ser influenciador, conforme eu disse antes, primeiro é muito importante nós nos preocuparmos com a pessoa que vai receber tal conteúdo. Só assim seremos bons influenciadores. Mas o que acontece hoje em dia nas redes sociais é que nós passamos de influenciadores para pessoas que influenciam para um lado negativo. E muitas das vezes nós não conseguimos como posso dizer, colher conteúdos ou simplesmente valores
para a sociedade porque nós não estamos a ajudar. E hoje em dia as pessoas acabam vivendo aquilo que conseguem ver nas redes sociais. A pessoa deixa de viver aquilo que é. E começa a viver aquilo que vê. Que vê do seu influenciador. Do seu influenciador. Agora, se você é um péssimo influenciador, deve olhar para aquilo que é o impacto que vai causar à sociedade. Porque não só simplesmente destruição de famílias, não só a destruição dos jovens, mas nós devemos partir do princípio em que no mundo digital todo mundo consegue nos ver. Exatamente, é questão de segundos, é questão de minutos. Não somente estaríamos a influenciar todos que estão em Moçambique, não. Estaremos a influenciar também fora do país. E agora a questão que se coloca é, nós como influenciadores, será que isso ajuda em algum momento? Não. Nós estamos a olhar para o mundo lá fora. Muitos jovens hoje em dia acabam recorrendo às drogas, mas porque conseguem ver a publicação nas redes sociais, conseguem ver influenciadores fazendo, fumando, detrás das, ou seja, em frente das câmeras as pessoas vão fumando, acham que isso é normal. Então, como influenciador, nós devemos primeiro analisar se isto em algum momento ajuda ou não. Então, de certa forma, hoje em dia, muitos de nós, influenciadores, acabamos influenciando para a negativa. Ok. A influência digital, no seu olhar, na sua opinião, ela chama, convida para o bem? Tens alguns exemplos? Bem, existem certos influencers que convidam para o bem. Existem sim bons influenciadores e eu acho que é o que o jovem deve buscar nas redes sociais. Olha, o que eu estou a ver, será que em algum momento me beneficia em alguma coisa? Esta é uma questão que qualquer jovem deve se colocar a partir do momento em que vai lá se logar nas redes sociais, vai lá curtindo os likes, etc, etc. Eu acho que essa é uma questão que a pessoa deve se colocar a priori. Exato. Vicente, surge aqui uma questão. Seguir cegamente. Ok. Seguir cegamente a um certo influenciador tem seus riscos. Ok? Em outras palavras, seguir tudo aquilo que nós vemos nas redes sociais tem riscos. Mas a pergunta é, quais seriam, ou trazer algum exemplo destes riscos que a pessoa pode ter caso ela siga tudo aquilo que vê pelas redes sociais? Quais seriam esses riscos? Bem, talvez em algum momento, antes de responder à questão, convidar a todos os jovens a baixarem o livro de um grande autor, que é Dale Energy, que fala de criar amizades e influenciar pessoas. Eu acho que lá podem buscar mais conteúdos. Influenciar positivamente as pessoas. Lógico, positivamente. Porque as pessoas podem perceber mal, influenciar as pessoas. Então é melhor que seja influenciar positivamente as pessoas. Nós não queremos influenciadores que influenciam, ou melhor, pessoas que influenciam as pessoas para o mal. Nós não queremos uma sociedade ou uma juventude caminhando para o precipício. Okay? Nós queremos uma sociedade ou uma juventude com moral, educação e que use dessas ferramentas para o bem. Para o bem e transmitir o bem também. Okay. Seguir cegamente um influenciador pode ter lá um impacto negativo? Sim, pode ter. Porque nós simplesmente só nos limitamos hoje em dia a olhar para os conteúdos. A pessoa vai fazendo coisas que não vão de acordo com aquilo que são os valores, porque simplesmente limita-se em querer ganhar os likes. É normal alguém acordar, postar um conteúdo que não, para mim não serve para nada, mas porque simplesmente ele vai acaba ganhando dinheiro com aquilo que são os likes, porque hoje em dia qualquer pessoa acaba postando por conta do dinheiro. Exato, com Existem certeza. muitos influenciadores que simplesmente só se limitam em postar para ganhar dinheiro, para ter dinheiro, que não olham para os conteúdos. Então, seguir cegamente, olha, eu sou fanático de quê? Do X, do Y, tudo bem. Postou isto, vou colocar like. Não. Primeiro eu tenho que ver para o conteúdo que lá
qual é a mensagem Qual que é a aquele conteúdo mensagem traz. que essa pessoa está a tentar transmitir com aquele post? Exato. Então, seguir cegamente sim tem seus riscos, porque hoje em dia nós só nos limitamos em gostar da pessoa e não pensamos naquilo que é o impacto que isso vai Ou melhor, causar. não olhamos para as consequências. Não olhamos para as consequências. No Brasil isso é muito frequente, que muitos jovens acabam, mesmo alguém ter a coragem de levar numa lâmina e se cortar, porque viu lá o seu influenciador a fazer isso. Exato. Então, para a sociedade, como é que nós vamos olhar para isso? Que impacto? Porque não somente para o influenciado, mas também já se gera uma preocupação para a própria família. Então, para além de sermos apenas influenciadores e pessoas que influenciam as outras pessoas, nós devemos olhar para o impacto. Não somente para quem nos segue, mas para aquilo que é o seio da família da pessoa. Porque as coisas não podem somente ter um impacto para com a pessoa que recebe, mas também para as pessoas que vão convivendo com essa pessoa. Porque a partir do momento em que a pessoa recebe aquele conteúdo que não vai de acordo, vai partilhando com os demais. E isso vai se alastrando e acabar causando um impacto muito negativo para a sociedade. Então, eu acho que devemos, ou em algum momento seguimos cegamente, mas também é importante olharmos sempre para o conteúdo que o nosso influencer vai lá postar, quais são os valores, o que ele tenta transmitir e sabermos peneirar isso. Até porque estamos num tempo em que as pessoas não estão preocupadas com aquilo que elas publicam, porque o maior objetivo é de aumentar o número de seguidores e também os seus likes. Então, quer dizer, o que mais importa para eles não é aquilo que realmente estão ali a transmitir, mas sim é o número crescente de seguidores, admiradores e o número de partilhas, números de like e tudo mais. Então, para o influenciador hoje, o que mais importa, não todos, alguns, o que mais importa é o número de seguidores, partilhas likes e tudo mais. O campo digital é um campo aberto em que todo mundo tem acesso. Não há restrição, não há nada. Cada um hoje em dia é capaz de acordar e decidir abrir uma conta, está ali, está a publicar o que bem entende. Então, sendo um campo aberto, sendo uma plataforma para todos, sem restrições, é óbvio que nós já vamos de encontrar ali pessoas que vão chamar para o bem, havemos de encontrar pessoas que vão chamar para o mal. Então, como é que nós podemos distinguir? Como é que nós podemos fazer a diferença de um bom influenciador e de um mau influenciador? Como é que nós podemos olhar para uma certa pessoa, uma certa individualidade e dizemos que, olha, este sim é um bom influenciador. E olharmos para outro e dizer, não, este não faz parte dos bons. Então, obviamente que acaba sendo um mau influenciador. Como é que nós podemos distinguir essas duas personalidades? Primeiro dizer que hoje em dia é muito difícil distinguir um bom e um mau influenciador, assim que, por conta da ambição que existe na camada jovem. A ambição, em algum momento, é que acaba influenciando negativamente, é que acaba, em algum momento, motivando os influenciadores a partilharem conteúdos que simplesmente não ajudam em nada, porque em algum momento as pessoas vão abraçando aquilo. É muito simples, como distinguir um bom influenciador. É aquele que se preocupa com as pessoas que recebem os seus conteúdos. Olha, eu estou a postar isto para ajudar a pessoa que deve ver do lado. Eu nunca vi um post do meu admirador, praticamente, ou da pessoa que eu admiro, que é o MC Baruto, neste caso, conforme eu disse, um conteúdo que em algum momento vai me desviar. É uma pessoa que vai postando tudo que vai ajudar. É uma pessoa que se preocupa em ajudar as pessoas. Temos alguns blogueiros também que acabam partilhando conteúdos que ajudam a sociedade a crescer. Exato. Não é? Então, como
pessoas que recebemos dos nossos influenciadores, para distinguir isso, é muito importante primeiro olharmos para todos os conteúdos que a pessoa vai partilhando. Mas conforme eu disse, a ambição em algum momento acaba criando influenciadores que simplesmente puxam pela negativa. Por quê? Porque vi aquilo, gostaram, houveram muitos likes, então vou passar a fazer aquilo. E não se preocupam com aquilo que são os valores que eles vai transmitindo para a camada jovem. Então, para os jovens, eu poderia deixar o seguinte conselho. Olha, é importante nós não queremos viver, é importante não viver aquilo que nós conseguimos ver, ou o que o nosso influencer vai postando, mas viver aquilo que é o que nós somos e vivermos a nossa identidade. Olha, em algum momento nós podemos nos inspirar numa determinada pessoa, mas em algum momento não podemos deixar aquilo que são os nossos valores. Exato. Olha, Vicente, nas redes sociais existem desafios virais, existem tendências. E o jovem, quando lá está, ele procura desafiar o outro. É o exemplo aqui dado, em que um certo influenciador pode, do outro lado da tela, influenciar, ou seja, desafiar o seu seguidor a fazer exatamente aquilo que ele faz nas suas redes, ou melhor, nas suas contas. Então, qual seria o impacto desses desafios virais? Qual seria o impacto, qual seria o prejuízo ou o benefício destes desafios que por vezes são lançados pelos próprios influenciadores? Bem, a priori o impacto é meramente negativo, porque nós devemos saber que tipo de desafios vamos propondo para os nossos seguidores. Este acho que deve ser o princípio de todas as coisas. Olha, esse desafio vai beneficiar nisto, naquilo, acolá. Existem muitos influenciadores que acabam postando desafios como, por exemplo, questões que têm a ver com aquilo que é a escola. Então, esses são bons influenciadores. Exato. Porque vão colhendo, vão medindo aquilo que é a capacidade dos seus seguidores no que diz respeito a conteúdos que estão relacionados com a escola. Mas hoje em dia, conforme eu disse, muitos influenciadores não olham para essa questão do impacto que eles vão causar para a sociedade. Simplesmente usam das ferramentas digitais como um campo para ganhar dinheiro e não se limitando em pensar naquilo que são os impactos que eles vão causando. Então, para esses desafios virais, eu acho que em algum momento deve chamar muita atenção para todo jovem que acaba lá seguindo o seu influencer. Por quê? Porque eu acho que nós, quando buscamos algo, tem que ser algo que em algum momento deve nos beneficiar. Não somente ir para lá porque todo mundo está lá. Eu tenho que ir sabendo o que eu vou fazer lá, o que isto vai me beneficiar. Eu acho que esta é uma questão que todos devemos nos colocar como seguidores. Olha, eu admiro uma pessoa xixi, tudo bem. Tenho que olhar para todos os conteúdos. Será que isso vai me ajudar? Hoje em dia nós estamos a olhar para muitos jovens que acabam caindo nas drogas por conta dos seus influencers. Então Isso não é bom. Nós devemos, como influenciadores, olhar e nos preocuparmos ainda mais com aquilo, com o impacto que nós causamos à sociedade. Recentemente eu vi também um póster. Eu acho que são muitos conteúdos do género acabam passando muito mais em Brasil sobre desafios no mundo digital. Exato. E brasileiros são muito fáceis de lidar e são muito fáceis de enganar. Porque eles limitam-se muito mais em fazer tudo o que eles conseguem ver. Então, como influenciador, chamo a atenção para olharmos para o impacto que nós causamos, para os ensinamentos que nós vamos transmitindo, porque é muito importante. Ok. Vicente, nós como sociedade, ou melhor, estamos num tempo em que praticamente o uso das redes sociais é para todos. É para todos. Ninguém está isento, principalmente a juventude. Mas qual seria o papel da família
e da comunidade e da sociedade na orientação dos jovens no uso das redes sociais? Bem, primeiro dizer que nós devíamos voltar ao tempo este que nós sabemos, o tempo em que em algum momento o mundo digital era simplesmente limitado, porque hoje em dia mesmo a própria família acaba influenciando negativamente. Exato. Naquilo que é a amada jovem. Olha, uma família, como é possível permitir com que uma menor dos seus 17 anos já tenha lá acesso ao telemóvel? O que não havia nos tempos nos tempos passados. E não, nós devemos olhar se isso vai ajudar ou não. Fora isso, como pais, quais são os valores que nós transmitimos à pessoa? Existem famílias que hoje em dia podem estar todos ali na sala, numa boa, estão acompanhando um programa de televisão, mas, olha, o pai está lá no celular. A mãe está do outro lado no celular. A jovem está do outro lado no celular. Porque simplesmente limitam-se a olhar para o mundo digital. Quer dizer, então, ninguém sabe o que o outro está a fazer. Ninguém sabe o que o outro está a fazer. E se calhar em algum momento vai colocar um like naquilo que o pai publicou naquele exato momento, estão na sala todos juntos. Enquanto neste momento seria um momento oportuno para um pai de família dar a entender aquilo que são os valores que a pessoa deve procurar nas redes sociais. Deve ser um momento em que podia aproveitar para transmitir certos ensinamentos. Devia ser um momento em que a pessoa deve se preocupar daquilo que são os conteúdos que foram abordados na escola, caso seja uma menor que vai à escola, em algum momento tem que questionar o que lecionaram hoje, perguntar se em algum momento existe alguma dúvida daquilo que aprendeu. Mas hoje em dia não, a família acaba não ajudando. Então, para mim, como influenciadora, eu acho que em algum momento devemos chamar a atenção, primeiro, para a família. Eu acho que deve existir uma limitação. Para mim, uma menor dos seus 17, 15 anos não devia ter acesso ao telemóvel. Exato. Mas olhando para este exemplo que aqui acaba de deixar, uma vez que estamos todos dentro de casa, o pai está ocupado com o seu celular, a mãe está do outro lado também com o seu celular, e do outro lado estão os filhos também ocupados, concentrados nos seus celulares. Não poderíamos aqui dizer que, olhando para esta vertente, o mundo digital ou as redes sociais vieram para tirar o poder familiar, vieram para tirar a harmonia familiar, vieram para tirar aquele tempo rico que nos tempos passados era usado para, quer dizer, educar as crianças, para orientar as crianças, para procurar saber das tarefas escolares destas crianças. Não achas que, olhando só para esta vertente, sabemos que o mundo digital veio para facilitar e por outro lado, beneficia e do outro lado prejudica. Exatamente neste exemplo encontramos o prejuízo, porque aqui nós acabamos por perder aquilo que é o tempo rico, que a família devia realmente ter dentro da sua casa. E encontramos aqui um pai de um lado com celular, uma mãe com celular, filhos com celular, e já não há comunicação entre esta família, ou seja, no seio familiar, simplesmente por causa das redes sociais. Eu, pessoalmente, acho que neste aspecto as redes sociais vieram para criar um grande problema dentro das nossas famílias. É a minha opinião pessoal. Bem, não só, de certeza que seja uma opinião de várias pessoas que conseguem nos ver por detrás das câmeras, mas também, fora isso, eu gostaria de dizer o seguinte: olha, o mundo digital em algum momento ajuda, mas para quem busca lá ser ajudado. Busca ser ajudado, porque se nós olharmos para esse mundo digital, hoje em dia nos transmite informações a tempo real. Estamos aqui, mas nós conseguimos ver aquilo que acontece fora do país. Exato. Não é? Estamos aqui, mas conseguimos ver aquilo que acontece fora do país. Mas que esse mundo digital, na mesma, também veio para destruir. Destruir pela negativa, porque
os jovens limitam-se muito mais nas redes. Hoje em dia, principalmente no que concerne a questão da escola, existem certos links que hoje em dia muitos dos estudantes acabam usando. Temos, acho que é um link brasileiro que chama-se GPT Chat, se não estou em erro. Tem um outro que chama-se Gemini. Então, as pessoas acabam se limitando em conversar com um livro físico. Eles buscam resumos que outrora não percebem o conteúdo que foi lá escrito. E muitos deles acabam fazendo um copy-paste. Chega a hora de defesa, nem consegue defender aquilo que simplesmente limita-se em pensar que foi ele que defendeu, ou que ele foi ele que escreveu. Então, para dizer que em algum momento ajuda, mas também causa um impacto negativo para aquilo que é a sociedade, para aquilo que é o aprendizado. Porque muitos dos jovens hoje em dia procuram coisas bem simplificadas. As pessoas hoje em dia não são muito focadas, as pessoas, os jovens em particular, já não são muito dedicados. Em outras palavras, estamos a dizer que estas plataformas vieram para aumentar a preguiça do jovem. Pois. Vieram para estampar Pois. e deixar bem claro que o jovem realmente não quer se esforçar, não quer fazer isto, mas aquilo, e que só procura o lado mais simples das coisas. O caminho mais simples das Porque coisas. em algum momento devia servir de auxílio, acaba sendo uma ferramenta principal. Exatamente. Para além de buscar auxílio naquela ferramenta, a pessoa acaba se deixando limitar. Limita-se no uso daquela ferramenta e mais nada. Acaba não usando realmente aquilo que é seu próprio cérebro. Então, para dizer que o mundo digital em algum momento acabou ou em algum momento ajuda, mas também prejudica. Então, exatamente. É muito difícil. Então, isso carece de uma análise da pessoa que vai usando destas ferramentas, o que ele busca lá, o que isto transmite para a pessoa, porque o mundo digital mesmo veio para causar muita preguiça para os jovens. Infelizmente, principalmente estes... como é que é? Inteligência artificial veio para trazer muita preguiça. Quer dizer, o jovem já era preguiçoso. Natureza. Mas com a ajuda desta inteligência artificial, então piorou a situação. Acabou deixando as pessoas na zona de conforto. Infelizmente, é normal você perguntar ao jovem, fazer uma pergunta simples, que ele não vai conseguir responder, mas se ele tiver o seu celular em mão, ele vai responder. Por quê? Porque tem ajuda da inteligência artificial. Infelizmente. É bom, até certo ponto, mas mal usado acaba trazendo grandes prejuízos. Sim, Exato. eu acho que em algum momento, partindo de um princípio em que trata-se da inteligência artificial que está sob controle de alguém, em algum momento devia-se olhar para aqueles são os conteúdos que lá vão pesquisando os estudantes ou os jovens vão pesquisando se carecem de uma resposta ou não. Hoje em dia, Google tem uma ferramenta que, para ter acesso, em algum momento exigem certos credenciais. É normal tentar aceder a uma plataforma e em algum momento considerar como um robô. Certo. E ali você tem que, em algum momento, colocar dados que, em algum momento, vão te permitir ter acesso. Olha, esse jovem questionou isto. Será que, em algum momento, agrega valor para o tal jovem? Não. Porque, hoje em dia, muitos dos jovens acabam se limitando em pesquisar conteúdos que, para mim, não vale a pena. Hoje em dia, os jovens acabam simplesmente limitando-se em... É normal, o jovem está no seu quarto, está a lá fazer um site de conteúdos pornográficos. Ok, tudo bem. Infelizmente. Que benefício isso traz? Que aprendizado ou simplesmente o que eu vou aprendendo com isso? Eu acho que os jovens em algum momento devem analisar para todo o conteúdo que eles vão buscar nessa inteligência artificial, seja nas redes sociais. Então, é importante mesmo nos focarmos, é importante voltarmos ao tempo e não nos limitarmos somente na inteligência artificial, voltarmos aos velhos hábitos de sair da sua casa, ir para uma biblioteca, perder o seu tempo sabendo que em algum momento eu vou colher um ensinamento e não simplesmente se limitar em inteligência artificial. Hoje em dia, as bibliotecas da cidade já andam vazias, porque todos nós hoje em dia já temos acesso ao celular Android, iOS, e lá está tudo simplificado. Exatamente. Olha, Vicente, estamos aqui a falar das redes sociais, estamos a falar do mundo digital, porque
daqui em diante as coisas vão aumentando e vão piorando. Piorando no sentido... Yeah. Então, a pergunta é, será que há necessidade de educação digital nas escolas? Há necessidade de haver alguma educação digital nas escolas? Na sua opinião? Uma educação que simplesmente ou inclinada ao mundo digital, eu acho que em algum momento não pode ser implementada nas escolas. Por conta daquilo que nós acabamos um pouco de discutir, a questão da preguiça para o próprio estudante, a preguiça do próprio jovem. O que simplesmente as escolas devem disponibilizar é a internet, mas uma internet limitada. No mundo dos ITs é possível, em algum momento, limitar acesso a certos conteúdos. Então, se uma escola disponibiliza a internet, tem que ser para conteúdos que em algum momento valem a pena. Em outras palavras, estamos a dizer que nas escolas, depois de dar acesso à internet, devem limitar os sites de pesquisa. Devem ser simplesmente sites apropriados para aquele, ou melhor, para o aprendizado da pessoa, para tirar lições positivas, quer dizer, boas lições, né? Sim. Porque se nós nos limitarmos pelo mundo digital, vamos acabar na perdição. Porque isso tem que ser ou tem que gerar uma preocupação para os nossos superiores, para todos os nossos dirigentes. Porque, na verdade, o que tem acontecido é que cada vez mais nós vamos nos inclinando ao mundo digital e acabamos criando aquilo que é a nossa preguiça mental. Exatamente. Nós nos limitamos hoje em dia a pensar. Hoje em dia é normal tu encontrar um jovem, perguntar uma joia e não conseguir te responder. Porque em algum momento pretende recorrer ao seu smartphone para colocar esse tipo de questões. Na altura isso era muito simples. Há dias eu estava a conversar com uma jovem e ela me disse que na 4ª classe do antigo currículo vinham questões que em algum momento hoje em dia acabam vendo na faculdade. Então era só para imaginar o nível de conhecimento que se adquiria lá atrás. E hoje em dia, tanta preguiça. Na 4ª classe, a pessoa já conseguia responder questões sem recorrer ao mundo digital. Ao mundo digital, exato. Mas porque se dedicava, se limitava em ler, perdia lá o seu tempo lendo e colhendo tudo do bom. Então, o mundo digital, nesse momento, tem que se analisar. E o jovem também tem que ter uma capacidade de analisar. Deve ser inteligente. Deve ser smart. Portanto, jovem, seja smart. Use as redes sociais para benefícios e nunca para trazer prejuízos para si próprio. Seja smart. Use as redes sociais de forma inteligente. Vicente, estamos aqui a falar do uso das redes sociais. Temos várias plataformas, Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, Twitter, como diz, e tem também o TikTok. A plataforma do momento. E é inevitável que a pessoa seja viciada nisto. Porque quanto mais a pessoa usa, quanto mais a pessoa vai para essas redes, mais, quer dizer, isto é como a droga, é como uma droga. A partir do momento que você experimenta a droga, então dificilmente vai largar. Haverá a vontade de voltar a experimentar, ou melhor, a vontade de voltar a usar. Acontece exatamente o mesmo com as redes sociais. Portanto, como lidar com este vício? Como sair deste vício? Como evitar este vício das redes sociais? Bem, evitar o vício das redes sociais é muito simples. Como jovem, nós devemos pensar o seguinte: eu não sou o que eu vejo, eu sou o que sou. Eu acho que o jovem deve pensar assim: eu sou o que sou, não sou o que o mundo faz. Porque hoje em dia é muito difícil. Estamos a ver um póster ali, mas umas 2, 3 pessoas vão postando o mesmo conteúdo, então eu também vou engrenar no mesmo barco. Nós devemos ter uma capacidade de ceifar aquilo que é bom daquilo que não é bom. Exato. Então, como jovem, eu tenho que ir, eu tenho que postar aquilo que
simplesmente vai me ajudar em algum momento. Não postar porque está na moda. O que hoje em dia acaba desviando os jovens é quererem estar na moda. Hoje em dia nós usamos as redes sociais para promover a prostituição, para promover as drogas, conforme disse. E todos vão abraçando porque querem estar na moda. Exato. E olhando muito mais para o lado feminino, as pessoas gostam de ver boas coisas, como se diz hoje em dia. Gostam de ver boas coisas. E quando vem lá um influencer a postar South Beach, nós também queremos estar lá. Tudo bem, primeiro tem que se analisar que fundos, como adquirimos fundos para viver aquela vida. É por isso que as pessoas acabam caindo na prostituição, porque querem viver aquilo que estão a ver. Então, todo jovem, é possível sim se largar do vício a partir do momento em que tu pensas assim: eu não sou aquilo que eu estou a ver, eu tenho que viver aquilo que eu sou. A minha realidade. A minha realidade. Como se diz na gíria popular, você deve se conformar com aquilo que você é. Então, todo jovem deve pensar assim, não simplesmente postar porque está na moda, não. Nós devemos viver aquilo que nós somos. Por outro lado, o uso das redes sociais faz-nos perder muito, mas muito tempo. E sabemos nós que uma das coisas mais valiosas que temos como humanos é o tempo livre. Sim. É o tempo livre. Okay? Nós, no Islã, temos um dito do profeta sallallahu alaihi wasallam que ele diz que as pessoas têm duas coisas, ok? Dois grandes favores que as pessoas têm, mas elas não se apercebem disto. E ele ainda diz que um dos favores é o tempo livre. E é este tempo livre que nós temos. É normal, encontramos pessoas todo momento ocupadas, todo momento atarefadas, têm alguma coisa para fazer, tem que ir mexer aquilo, tem que ir ver isto. Quer dizer, não tem tempo. Mas há momentos que essa pessoa tem um tempo livre. Então, e muitas das vezes, este tempo livre que ele tem, usa para, quer dizer, passear nas redes sociais. Portanto, qual seria o conselho para as pessoas evitarem passar maior tempo, quer dizer, maior parte do seu tempo livre nas redes sociais? É necessário que a gente espareça um pouco, mas nunca usar todo o tempo livre nas redes sociais. Qual seria o meio de evitar que a pessoa gaste ou passe a maior parte do seu tempo livre passeando nas redes sociais? Ok, tudo bem. Eu acho que isso é muito simples. A pessoa deve procurar se ocupar, não somente com as redes sociais. Porque o que acontece hoje em dia é as pessoas perderem tempo com as redes sociais. Exatamente. Tempo este que é muito valioso. Mas a razão pela qual é uma das coisas mais valiosas que nós temos. Sim. Então, eu acho que a pessoa deve procurar ter aquilo que são as tarefas já colocadas para o seu dia. Olha, na hora X eu estarei no sítio X, Y. A hora X eu tenho que estar a fazer isto, a hora X tenho que fazer aquilo. Eu acho que em algum momento a família também deve ajudar. Olha, a família deve ocupar os jovens, e muito. Exato. É importante um pai de família procurar saber, olha, meu filho está já há mais de 2 horas no seu quarto. O que ele estará a fazer? É importante nós termos um autocontrole nosso, mas também é importante como pais sabermos controlar os nossos filhos. Porque ter domínio deles. Ter o domínio, sim, dos seus próprios filhos, porque tempo é o que eles têm de mais para lá navegarem, para lá buscarem conteúdos que não vão de acordo. É aquilo que eu estava a dizer. É importante nós termos aquilo que é o nosso plano diário. Não é? Exato. Eu, como jovem, eu sei que de manhã vou trabalhar, volto, tenho que fazer isto, aquilo. Você se ocupar em algo que em algum momento vai te trazer benefícios. É aquilo que se diz tempo vs produtividade. Nós temos que olhar o tempo gasto, o que nós produzimos naquele tempo.
E não simplesmente, olha, eu vou entrar nas redes sociais, simplesmente vou me limitar em colocar likes. O que é o que eu produzi? Nada. Simplesmente produzi para uma outra pessoa Para que uma está outra lá pessoa, a exato. promover tal informação ou a promover tal conteúdo. Então, que tal? Se eu fizesse isto, eu acho que em algum momento podia me beneficiar. Então, o que o jovem deve ter em mente é procurar se ocupar e não simplesmente se limitar em redes sociais ou no mundo digital. Ok. Vicente, a nós acontece que, ou melhor, a pergunta que eu traria aqui é: nós estamos, quer dizer, qual seria a sua mensagem direta? Qual seria a sua mensagem direta para os jovens que neste momento nos acompanham e seguem diariamente os conteúdos digitais? Qual seria a sua mensagem? Qual seria o conselho de si para esses jovens que diariamente seguem conteúdos digitais? Talvez dizer o seguinte: na nossa doutrina, disse Jesus andava com todo tipo de pessoa. Tinham lá prostitutas, tinham lá ladrões, mas em algum momento ele não se deixou levar ou não se deixou ser influenciado por estas pessoas, mas sim ele influenciou. De prostituta ele conseguiu moldar a pessoa para os bons hábitos. Então, para nós, como influenciadores ou os jovens, eu acho que em algum momento eles devem procurar de todas as formas agregar valores construtivos para todo o conteúdo que eles vão buscar, para tudo que eles vão lá ver por detrás do seu influenciador. E não simplesmente se limitarem em viver a moda, e não simplesmente se limitar em viver o momento, e não simplesmente se limitar em viver o copy-paste. Porque não é isto que gera crescimento para a sociedade, não é isso que gera crescimento para a pessoa como jovem. Então, todo jovem deve ter uma ambição de procurar valores em tudo que ele vai lá verificar ou em tudo que ele vai conseguindo ver por detrás do seu influenciador. Muito bem. Como forma de fecharmos a nossa conversa, como é que nós podemos ser jovens, ativos e conscientes nas redes sociais? Bem, para nós sermos jovens ativos e conscientes, é primeiro analisar tudo aquilo que nós partilhamos. Eu acho que hoje em dia há certas pessoas que conseguem subsair pelo mundo digital propagando ali aquilo que são os seus negócios. Exato. Então nós devemos usar desta ferramenta como uma ferramenta que deve nos ajudar e não prejudicar. Então, o que simplesmente as pessoas devem fazer é limitar-se a promover aquilo que ajuda a crescer. E não simplesmente aquilo que ajuda a destruir. Todo jovem deve ter essa ambição de crescer, todo jovem deve ter essa ambição de ajudar. Então, eu acho que é o que nós devemos fazer como jovens, sempre procuramos benefícios, não simplesmente benefícios negativos, porque também não existem benefícios negativos. Nós devemos buscar aquilo que em algum momento vai nos ajudar. Okay. Para trás ficou aqui a nossa conversa com o jovem comunicador e usuário das redes sociais, Vicente Agostinho. Portanto, lembremos que as redes sociais, ou melhor, o campo digital é um campo fértil, fértil para a prática de boas ações, para a transmissão de bons conteúdos. E, por outro lado, é um campo fértil para propagar o bem e impedir o mal. Portanto, você, meu telespectador, meu amigo, meu companheiro, use as redes sociais para propagar o bem e impedir o mal. Por aqui nós terminamos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E o nosso encontro está marcado para o próximo programa aqui nos estúdios do canal Al Furqan Moçambique. Até lá, espero por vós.